O Calejão tá tendo uma treta aí, o Malafaia. O Malafaia, ele é inteligentão, né? Ele prefere comprar treta com os aliados e ainda fazer maiores cisões dentro do bolsonarismo, que já tá num momento em que algumas pessoas preferem se afastar. Ele comprou uma treta com o Romário e agora ele comprou uma treta com o Ciro Nogueira. Tretas essas que fazem a figura do Bolsonaro e o bolsonarismo no país se desgastar. Continua a ser um movimento de massas importante e que vai eleger deputados, senadores, governadores no ano que vem? Absolutamente, não há dúvida sobre isso. Tá? Ele é tão grande ou pouca coisa menor do que o petismo, de acordo com uma pesquisa que saiu hoje. Ela é pouca coisa menor. Tá? Mas, por outro lado, o próprio Kassab reconhece que os ventos mudaram e que o Lula é o favorito para 2026. Ele também disse isso hoje. O Kassab falou, hoje os ventos mudaram, o Lula é o favorito, o Tarcísio só disputa se ele tiver a certeza absoluta de que vai chegar muito perto de uma vitória. Porque para eles não vale a pena perder o estado de São Paulo no ano que vem, sabendo da força do Lula enquanto candidato, é melhor segurar o cara de areia mijada para 2030. Aí sim ele vem com mais força contra um candidato que pode ser o Alckmin, pode ser o Haddad, pode ser qualquer um que pode surgir daqui até 2030. Aí sim ele vem um pouco com mais substância. Então, isso daí, na minha visão, são falhas das estratégias dos bolsonaristas. Eles vão sempre no all-in o tempo inteiro, sempre nos flertando que tem o Zap, né? Tem o Zap, aqui eu tenho o Zap na mão, e nem sempre eles têm o Zap, cara. E nessas, eles acabaram enfraquecendo um pouco o movimento deles. E aí você vê, ontem foi a treta com o Romário. O Romário foi lá e fez o quê? Deixou de seguir todos os Bolsonaros e apagou as fotos com ele. Você viu isso? Sim. Romário rompeu. Isso é um rompimento, digamos que oficial, né? O cara não precisa abrir a boca para falar, tô rompido, não quero mais saber desse filho da puta. Não, ele foi lá, parou de seguir, apagou as fotos e não tem mais nenhum vínculo dentro das suas redes sociais com o Bolsonaro, tá? A ruptura deles, ainda que não tenha sido assumida publicamente, já repercute entre os aliados e eleitores da extrema-direita. Nas redes, páginas e perfis ligados ao bolsonarismo reagiram com indignação. O senador passou a se chamar de traidor por apoiadores do Bolsonaro, que também cobraram uma resposta do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chegando a pedir a expulsão do Romário do partido. E o Romário, assim como quando ele era jogador, tem coisa que só ele vai conseguir bancar, entendeu? Colocar o Zagallo cagando na porta do bar que ele lançou, ele consegue bancar um bagulho desse. Se fosse, por exemplo, o Cafu, já não conseguia. Entendeu? O Romário consegue bancar isso aí porque ele tem luz própria. Ele chega ali no Rio de Janeiro, ele não precisa de Bolsonaro para se eleger. Desculpa, ele não precisa, ele é o Romário, cara. Sim. Por mais que eu não goste do Romário como parlamentar, mas é outra história, ele não precisa. Ele não precisa passar por humilhação. E ele nunca vai passar por humilhação. Estamos falando de um cara que não baixava a cabeça para técnico. Estamos falando de um cara que não baixava a cabeça para jogador com histórico de craque na Europa ou aqui no Brasil. Esse é o Romário, velho. É o Romário. É um maluco que não tem histórico de baixar a cabeça pra ninguém. A personalidade dele, isso aí. A personalidade dele é essa, tá? Foi um gênio dentro de campo e fora dele, o que ele fala não se escreve. Mas a postura dele sempre foi essa. E agora, também, por conta de não assinar, né, o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, o Malafaia partiu para cima do Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira falou, não vou assinar, não assinei, não vou assinar. Depender de mim, não vou assinar, não vai ter impeachment de Alexandre de Moraes, não vou assinar nada. E agora também ele tá com a pecha de traidor. E ele respondeu, o Malafaia, né? Porque o Malafaia chamou o Ciro Nogueira de traidor. Erro, aí é mais um erro do presidente Bolsonaro. Mas o erro é ele aceitar essas figuras como o Silas Malafaia, que é uma criatura completamente execrável, que não lidera nada, e aí se dá uma repercussão, coloca ele à frente de uma manifestação de milhões de pessoas, como se ele fosse o grande líder. Ele não é líder de coisa nenhuma, é líder de internet, é um pastor líder de internet que não representa nem igreja representativa no país. O grande erro, aí mais um erro do Bolsonaro de ter esse tipo de figura do lado dele,
Ele não acrescenta em nada e nem é uma pessoa, se mostrou agora que não é uma pessoa de confiança. Ele coloca a pessoa do lado e no dia seguinte essa pessoa vai o criticar dessa forma desleal, que revelando conversas de telefone. Isso é uma pessoa desleal que eu quero distância dessa figura. Grande erro, aí é mais um erro. Cara, o que eu acho graça, Galejon, nessas brigas de gangsters da extrema-direita é que quando alguém de dentro do campo deles utiliza as mesmas armas que eles estão acostumados a usar, mas contra eles, aí começa a dar treta. Abre o bico. Aquele cara começa a ser considerado uma pessoa não confiável, um mafioso. É porque aquele lance, eu posso usar essas armas, mas você não pode usar contra mim. Onde já se viu você cometer esse abuso, né? Esse exagero contra mim, não. Deixa eu usar contra você ou contra os nossos inimigos. Então, isso sempre acontece. Uma hora ou outra sempre acontece. Já notou? Dentro da extrema-direita sempre acontece isso, cara. Sempre dá esse tipo de treta. Uma treta em que, em algum momento, o cara não gostou do que o ex-parceiro dele falou, porque os caras vão usar as mesmas táticas sujas que eles costumam usar. Exato. Agora, isso dito, eu concordo com o Ciro Nogueira. Chegou o dia em que pela primeira vez eu concordei, né? Eu concordei com aquela vez que ele falou que o Bolsonaro era um fascista. Eu concordei com ele. Cara, o Malafaia, como eu vejo, ele é muito mais um oportunista do que de fato soma qualquer tipo de força ao bolsonarismo. Quer fazer o teste? É só tira o Malafaia da equação e veja se muda alguma coisa no bolsonarismo. Não impacta nada. Não impacta nada. Tira o bolsonarismo do Malafaia e você vai ver se ele consegue se inserir no debate público. O cara some. Tanto Helder, que ele só ganha protagonismo falando em nome do Jair Bolsonaro ou defendendo as pautas do bolsonarismo. Você nunca vai ver o Malafaia conseguindo se inserir de forma competente no debate público com pautas próprias. Evangelizando. Não tem pauta. Exatamente. Até porque ele não tem. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu concordo. Eu vejo muito mais, assim, gente que diz, não, já me disseram isso, não, César, o Malafaia tem muita força, ele é... Eu discordo. Eu acho que ele é muito mais... Eu concordo mais com o Ciro Nogueira. Eu também. Igreja, ele é muito mais um carona. Representativa ele tem. Ele é muito mais um carona, um lacrador de rede social, um vendedor de fumaça que fica, sabe, arrotando as coisas dele ali na internet, mas que depende de forma umbilical do bolsonarismo para ter qualquer tipo de relevância, cara. E conforme as coisas seguem, ele tentou de tudo um pouco, Malafaia. Ele tentou ser preso, ele tentou xingar, o anistia já, não sei o quê. Os caras assim... Você imagina, o Xandão deve olhar e falar, não, filho, ainda não é a hora. A tua hora vai chegar, mano. A hora do Malafaia vai chegar. Você pode ter certeza que quando tudo isso já tiver resolvido e o cálculo for de que, bom, ele preso agora ganha capital político ou não, ao não ganhar, ele vai ter que responder por todos os crimes que ele cometeu, mano. Nesse caso específico, eu acho que o Ciro Nogueira tá certo, mano. Se eu fosse ali aliado do Bolsonaro, eu diria, tira esses aloprados do seu lado, mano. Faz sentido ter um cara como Nicolas Ferreira do seu lado? Faz sentido, mano. O Nicolas tem hoje muita força. É um cara que já vai estar olhando... Quantos anos tem o Nicolas, o Helder? 32? 33? 30, talvez, mano. Por aí, né? Daqui a pouco ele vai estar olhando para o Senado Federal e vai ser eleito. E em mais, sei lá, daqui a 2 pleitos presidenciais, muito provavelmente ele vai estar já ali flertando como presidenciável. Então, ele tem um moleque que tem força. Ah, mas César, não sou eu que defino esse tipo de coisa, gente. Infelizmente, tem uma caralhada de coisa no mundo que funciona de um jeito que eu odeio que seja assim. Mas o Nicolas é um cara que tem força. Outros aliados, eventualmente, têm força. Faz sentido manter diálogo, por exemplo, com alas do Centrão, com o Kassab, que também não é nenhum gênio da política, como eu vejo, como as pessoas vendem por aí. É muito mais um cara fisiológico que tem uma boa leitura de cenário e que
com frequência consegue se posicionar do lado vencedor da questão. Mas é uma leitura de cenário também em que o cara é um insider. Porra, exato. Você tem o gabarito, né? Você tem o gabarito também, da prova. É simples, né? Tipo, o cara chegar ali e falar, porra, velho, tem as informações boas aqui do Corinthians. Você é o quê? Sou roupeiro lá dentro. Beleza, velho. Você tá convivendo o cotidiano do time, talvez você saiba alguma coisa, você ouve as paradas no corredor, entendeu? Não é desmerecendo. O Kassab é ele tem sim seu valor enquanto político. Não tô dizendo que eu gosto, tá, galera? Mas tô dizendo que ele tem habilidade política. Mas eu acho que vendem ele também muito mais como gênio, e eu acho que esse nível ele não tem. Mas faz sentido ter algum nível de interlocução com o Kassab, ter o aliado Nicolas Ferreira como aliado, ter o Tarcísio de Freitas como aliado. Agora, faz sentido ter um aloprado desse, como o Malafaia, que serve... Esse cara é um carona. Ele é um carona no bolsonarismo, entendeu? E o Bolsonaro acaba, muitas vezes, como eu vejo, cometendo esse tipo de erro, porque é uma figura muito unidimensional, Helder. É uma figura... O Bolsonaro, ele não é um formulador, cara. Ele não é uma liderança política, um formulador capaz de organizar estratégias e raciocínios para conquistar mentes e corações. Você entende o que eu estou te dizendo? Ele é um cara que surge num contexto absolutamente específico, numa conjuntura no qual, durante pelo menos 10 anos, toda a mídia corporativa hegemônica estava criminalizando o PT, querendo prender o Lula, querendo dar golpe na Dilma. Cria-se uma sensação de antipetismo monstruosa e ele surge ali meio que como um efeito colateral do que se pretendia naquela ocasião. Ele só sabe tentar repetir essa fórmula. É tentar apelar para dogma religioso. Agora, é óbvio que botar uma figura como Malafaia é um oportunista barato, cara. Um safado, como diria o Boechat lá. Eu não vou repetir aqui para evitar o processo. Mas todo mundo lembra o que o Boechat falou para ele. É isso aí. Eu vou assinar embaixo, tá? Do que disse o Ciro Nogueira, e ainda vou assinar embaixo do que fez o Romário, que foi largar a mão dos bolsonaristas. Falar, mano, estão me atacando, mandando cartinha, mandando mensagem no WhatsApp? Tô fora, então. Falou, valeu, não preciso de vocês mais. Nenhum dos caras aí merecem defesa enquanto políticos, tá? Nenhum deles. Nem o Ciro Nogueira, nem o Romário. Romário só merece admiração dentro de campo. E ainda assim, algumas vezes dá uma ramelada ali nas tretas, né, velho? Mas era futebol dos anos 90, a treta fazia parte também, tá? Mas é isso, velho. É isso aí. Eles estão certos, porque você falou, é um carona. Vai ficar baixando cabeça pra carona, pastor histérico do caralho, que só fica ali pegando a rabeira do sucesso do movimento político que eles estão inseridos. Não vai baixar a cabeça, tá certo, pô? E assim, cara, veja como o que a gente falou ontem é extremamente pertinente nesse contexto, Helder, porque assim, se interessa brigar com o Romário nesse momento, caralho, vocês já estão brigando com o mundo inteiro, você vai brigar com um aliado, velho. O Romário, um fisiológico também, porque ele é um cara fisiológico. Você vai brigar com o Romário pra ele estar no palanque de um petista no ano que vem? Porque pode muito bem ocorrer. Pode muito bem acontecer. Entendeu? Você vai jogar o Romário no colo do Lula o ano que vem? É essa a sua estratégia? Agora, isso também... Isso é típico, mano. E isso é típico de quem não consegue... Veja, de quem se acha muito autossuficiente, de quem se crê irretocável, típico, por exemplo, de uma liderança como essa aí, né? Como Malafaia. Um cara que se acha ungido por Deus, a voz de Deus na terra, e que não pode ser contrariado. Quando você se acha irretocável, Helder, é muito difícil, mano, porque você não pode dar um passo atrás. Você não pode pensar assim, tipo, porra, não, beleza, eu errei ali, acho que, não sabe, não foi adequada a forma como eu falei com o senador. Senador, o senhor me desculpa. E você vai adotando medidas no sentido de construir consenso, no sentido de estabelecer um denominador que interesse, de forma respeitosa, que interesse aos seus objetivos e à sua agenda. Você pode ver que, com alguma frequência, outras figuras, ainda que nefastas, do bolsonarismo, são capazes de fazer isso. Você viu a Damares. A Damares utilizando um subterfúgio dessa natureza, dizendo, não, vamos pedir desculpa. É óbvio que ela está sendo irônica, que ela está usando de cinismo e o caralho,
mas são pessoas que conseguem ser menos autoritárias e unidimensionais, Helder. Se você consegue repensar a tua própria postura, você consegue eventualmente utilizar outros instrumentos, entendeu? Figuras como essa não podem, mano, eles estão sempre certos. Uma vez que você está sempre certo e que você é irretocável, você não consegue adotar outro tipo de linha, de raciocínio, e vai sempre dando porrada, sempre dando porrada. Aí chega um ponto, você pega um cara tipo Romário, o cara fala, foda-se vocês, malandro. Eu vou tocar minha vida aqui, porque assim, vocês já estão só o pó da rabiola. Vocês já estão no bico do corvo. Convenhamos, se fosse ali ainda 2020, caralho, o bolsonarismo com força total, os caras mandando e desmandando, ainda, né, vamos ter um pouco mais de cautela para seguir adiante. Agora, o cara já tá preso, malandro. O cara já tá preso, efetivamente. O próximo passo é ele pegar o regime fechado e você vai continuar agindo como se você fosse, assim, o todo-poderoso emissário de Jesus Cristo na Terra. Não fode, é óbvio que vai dar ruim isso aí. Exatamente, mas a análise do Ciro Nogueira foi muito boa, cara. Eu não vou negar, concordei, chegou o dia, né?